Agora sim a gente pode falar de intervalos pensando naqueles números das cifras, beleza? Isso aqui com certeza interessa a muita gente. Intervalo de segunda. Primeira etapa, ignora completamente os sustenidos. A gente pensa só em escala natural. Dó, Ré. Eu dou um número para cada um, vai ser 1 e 2. O intervalo de segunda é onde está o 2. Então, Dó, Ré. O intervalo de segunda é o Ré. Pronto. Se eu quiser encontrar a segunda do Ré, agora eu boto o Ré no 1, ó. Ré. Quem é o próximo? 1, 2. Ré, Mi. O intervalo de segunda vai ser o Mi. Pronto. Intervalo de segunda, pensando em Mi. Mi, Fá. 1, 2. Intervalo de segunda é o Fá. Sol, 1. Lá 2. Então a segunda do Sol é Lá. Lá 1. Segunda do Lá, né? Lá, Si. Segunda do Si, Si, Dó. Beleza. Essa é a primeira etapa. Essa primeira etapa não tem sustenido e não tem bemol. Beleza? A segunda etapa é o seguinte. Se você for ver bem, entre o Dó e o Ré, que é um intervalo de segunda, você tem um intervalo de um tom. É um intervalo de segunda de um tom. Do Ré para o Mi é um intervalo de segunda de um tom. Do Mi para o Fá é um intervalo de segunda também, só que é um semitom. Então a gente vai ter esses dois intervalos de segunda, de um tom completo e de meio tom. É por isso que existe a diferenciação de segunda maior e segunda menor. Lembra que eu falei que intervalo é sinônimo de distância? Então fica muito claro e óbvio que o intervalo maior, a distância maior, vai ser a segunda maior. E uma distância menor, o intervalo menor, vai ser a segunda menor. Ok? Então, eu tenho essas duas segundas, segunda maior e segunda menor. Beleza? É simples assim. Na notação da cifra, a segunda menor, ela vem como o B e não como M. E geralmente, o que acontece? Pensa comigo aqui. Quem é a segunda do Ré? Segunda maior. 1, 2. Mi. Ok, um tom, então é Mi. Quem é a segunda menor? Aí é só meio tom, então fica Mi bemol. Ok? Agora, quem é a nona do Ré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que dá, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, a segunda do Ré é Mi e a nona do Ré é Mi. Então é segunda, Mi, e a nona, Mi. Qual é a diferença? A diferença é que essa daqui tá bem mais alta do que essa, né? É o mesmo Mi, só que ele tá lá em cima, tá na outra oitava. E geralmente a segunda ela vem como nona e não com segunda, é muito mais recorrente. E aí vai vir assim, Sol 9 quer dizer que é uma segunda maior, que é uma nona maior, que é essa aqui de um tom. Ok? Você nem precisa medir essa distância toda, fica muito mais complicado. Você mede um tom e joga lá pra frente. E a segunda menor, ou a nona menor, vai vir o B9. Esse é o intervalo que ele está pedindo. Agora, só para dar uma passada geral, a sexta, por exemplo, você vai seguir o mesmo raciocínio. Quem é a sexta do Dó? Pega Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Certo? Essa é a primeira etapa. Quem é a sexta do Si? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tá. Agora, para a gente botar isso numa cifra, colocar um Lá, um sexta, por exemplo. Antes de conseguir botar a sexta,
você tem que entender como é que se forma um acorde de Lá, seja maior, menor, diminuto ou aumentado, ou com sétima, que são os tétrades. Então vamos começar por aí. A gente tem que entender como funciona a formação de todos os acordes. Tríades, para começar, que são os maiores, menores, diminutos e aumentados. Depois disso, vai ficar fácil colocar sétima, colocar quintas e sextas. Entendendo essa base direitinho, você vai conseguir decifrar qualquer cifra em qualquer instrumento, inclusive.